Sejam todos bem-vindos a mais uma fascinante incursão pelo universo das antigas escrituras e dos mistérios que envolvem as origens das crenças religiosas. Neste episódio, embarcaremos em uma exploração profunda da figura enigmática de Melquisedeque, cujo título ou nome próprio continua a desafiar os estudiosos ao longo dos séculos. No entanto, mais do que um enigma histórico, Melquisedeque emerge como uma peça-chave, intrinsecamente conectada às raízes profundas do monoteísmo. Melquisedeque, entre a realeza e o sagrado. Melquisedeque, reverenciado como o rei de Salém, antigo nome de Jerusalém. Ele não era apenas um rei, mas também um sacerdote de Elion, termo das tradições hebraicas para se referir a Deus. Neste documentário, mergulharemos na história desse personagem intrigante, cujo papel o coloca no centro do desenvolvimento do monoteísmo. O duplo papel de Melquisedeque. O duplo papel de Melquisedeque como rei e sacerdote emerge como um elemento sem paralelos nas escrituras antigas. Sua figura personifica uma simbiose única entre o poder terreno e a autoridade divina, traçando uma ponte sagrada entre o palpável e o celestial. Nessa fusão inusitada de papéis, Melquisedeque não apenas governa com soberania, mas também assume a responsabilidade sagrada de intermediar entre o homem e Deus. Essa função de mediador desempenhada por Melquisedeque antecipa conceitos cruciais que ao longo do tempo, seriam fundamentais para o desenvolvimento do monoteísmo. Ao estabelecer essa conexão entre o divino e o humano, Melquisedeque lança as bases para a compreensão de um Deus único, um conceito que transcende as limitações do politeísmo e deixa um impacto duradouro nas tradições religiosas que se seguiram. O encontro com Abraão. O épico encontro entre Melquisedeque e Abraão é um marco significativo na rica história religiosa. No livro de Gênesis, após a notável vitória de Abraão sobre seus adversários, Melquisedeque realiza uma bênção memorável, compartilhando com ele pão e vinho. A interpretação desse gesto, permeada de simbolismo, vai muito além de qualquer contexto religioso específico. Muitos estudiosos veem nessa cena não apenas um simples ato de gratidão pós-batalha, mas uma expressão emblemática da necessidade humana de estabelecer uma conexão íntima entre o terreno e o divino. A oferta de pão e vinho por Melquisedeque representa não apenas um gesto de generosidade, mas também uma demonstração profunda da importância de se reconhecer o elo entre as esferas materiais e espirituais. Ao explorar esse encontro, somos levados a refletir sobre a essência da comunhão como uma ponte essencial entre a humanidade e a divindade. Assim, o encontro entre Melquisedeque e Abraão não apenas marca um momento na história religiosa, mas ressoa como um eco atemporal da profunda interconexão entre o humano e o divino. Melquisedeque e os hebreus. Na Torá, o termo Elion emerge como uma expressão reverente para se referir a Deus como o Altíssimo. Uma divindade transcendental. Essa designação não é exclusiva dos hebreus, pois ao explorarmos a figura de Melquisedeque, notamos que o Deus adorado por ele era o mesmo que seria reverenciado pelos hebreus. No episódio narrado em Gênesis 14, de 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, não apenas traz pão e vinho a Abraão, mas também o abençoa em nome do Deus Altíssimo, conhecido como Elion. Esta adoração ao Deus Altíssimo é significativa, pois transcende as fronteiras étnicas e revela uma compreensão compartilhada da supremacia divina. Em Números 24, os versículos 16 e 17 destacam a visão privilegiada daquele que é dotado do conhecimento profundo de Elion, revelando uma compreensão universal da sabedoria e visão providenciais que transcendem as barreiras culturais. A menção em Deuteronômio 32 versículo 8, sobre Elion, distribuindo as heranças às nações reforça a ideia de um Deus universal, responsável por governar sobre todos os povos. Essa concepção é partilhada tanto por Melquisedeque quanto pelos hebreus, sublinhando a unidade na adoração ao Altíssimo. Dessa forma, a presença do termo Elion na Torá, não apenas destaca a concepção de Deus como Altíssimo e Criador, mas também sugere uma compreensão compartilhada dessa divindade suprema, conectando Melquisedeque à tradição hebraica. Essa união na adoração ao Deus Altíssimo transcende as diferenças culturais, destacando a universalidade da busca espiritual e da reverência ao Ser Supremo. Hoje nós vimos a história de Melquisedeque, uma figura enigmática e central nas escrituras antigas. Sacerdote rei de Salém, adorador do Deus conhecido como o Elion.
Ao abençoar Abrão após uma vitória militar, Melquisedeque destaca a conexão entre o terreno e o divino, apontando para um entendimento compartilhado da supremacia divina. Sua história ressoa como um exemplo universal de fé, obediência e coragem, convidando-nos a refletir sobre o significado de ser um seguidor do Altíssimo. Obrigado por assistir.